Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Atos. Vamos voltar lá no capítulo 8. Nós continuamos lá no capítulo 8. Agradeço a cada um dos irmãos. Eu sei que houve outros irmãos que participaram da gravação aí, que fizeram para mim e não pôde aparecer. Uns deu problema no áudio. Eu soube até que a irmã Maria tinha gravado. Depois que eu soube, eu disse, mas não é possível, a irmã Maria tinha que aparecer da senhora lá, irmã Maria. Mas ficou para a próxima, viu? Deus sabe, né? E tantos outros. Irmão Gilvan esteve lá em João Pessoa, irmão Júnior, irmão Nivaldo, a irmã Nilda. E foi tudo muito bom. Quero agradecer as orações, agradecer o respeito, o carinho que cada um tem para comigo, para com o Senhor Jesus, né? E quero agradecer aqueles que também trouxeram uma lembrancinha e que quiseram voluntariamente me dar um presente. Eu estou muito honrado e agradecido. Deus abençoe a todos. Amém? Os que não deram também, Deus abençoe, né? Da mesma maneira, viu? É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Vamos voltar lá no capítulo 8. Vamos ler novamente o verso 26. Eu estou revendo este assunto. O dia que você cansar, eu mudo de capítulo. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Nós te pedimos, mais uma vez, nos dê acesso à tua mente eterna e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Há algumas coisas que me chamam muito a atenção nesta escritura que nós lemos. Em primeiro lugar, a apresentação, a presença, o interesse de Deus em ajudar uma pessoa. Uma pessoa, um adorador.
Um que saiu da sua casa na Etiópia e viajou longa distância para vir a Jerusalém para adorar. Se nós olharmos isto, às vezes nós ficamos presos apenas na história de que alguém saiu de sua casa e veio adorar. Eu também saí. Você também saiu. Nós também viemos adorar ao Senhor. Aqui, Deus falou a Filipe para deixar um avivamento que estava acontecendo em Samaria, a cidade toda revolucionada, curas, pessoas sendo batizadas. Os próprios apóstolos, Pedro e João, houvera sido enviados para orar para que o povo recebesse o Espírito Santo. Deixa tudo isso aí, Filipe, e corre atrás de um carro. Sai pelo caminho que vai para Gaza, lá você vai ver o que eu vou te mostrar. Atrás de um, Deus deixa uma multidão por um. Vai encontrar um. E nós estamos aqui esperando apenas o último. É um. A hora que ele entrar, nós vamos embora. Amém? Nós encontramos um homem adorador sem entender o que adorava, porque ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Estava lendo o profeta Isaías, mas não sabia de quem Isaías estava falando, se era dele próprio ou se era de outro. Não entendia. Então, apenas era um adorador que não entendia, não conhecia a quem adorava. A diferença entre Filipe entre o eunuco e muitos outros adoradores hoje é que Filipe teve a direção de Deus. O eunuco foi um homem que reconheceu que não entendia o que estava lendo. Ele não enrolou. Quando perguntado por Filipe: você entende o que você lê? Ele disse: como é que eu poderei entender se alguém não me ensinar? O mundo religioso está com a Bíblia na mão, está lendo as Escrituras. Eu pergunto: será que eles entendem o que lê? Será que o mundo sabe alguma coisa sobre este Deus misterioso da Bíblia? Eles não sabem e se recusam a saber, porque recusaram aquele que Deus enviou. Deus enviou um anjo para falar ao povo da nossa geração e ensinar-lhes a Bíblia, o que está na mão das pessoas e as pessoas não conhecem. A pergunta começa assim: o que é que o mundo religioso conhece acerca de Deus? O Deus pregado no neopentecostalismo é um Deus de personalidade fraca. É um Deus que, se você der dinheiro para ele, você faz o que quer. Então é um Deus que recebe propinas. É um Deus da Lava Jato, que vive de propinas, não é? Se der dinheiro, você tem, olha, acesso para fazer o que você quiser. Esse não é o nosso Deus. O Deus da Bíblia diz: eu sou dono do ouro e da prata. Você não pode comprá-lo com esta mixaria que nós ofertamos e dizimamos. Isto não move a Deus. Amém? Amém. O Deus da Bíblia
não é o Deus do assembleianismo que lançou sobre as pessoas um espírito. Deus vai pesar a mão sobre você. Deus quer te matar. Deus, se você... Cuidado com a mão do Senhor. Um Deus carrancudo, velho, um chicote na mão para corrigir o seu povo. Deus corrige o seu povo. Mas às vezes uma correção de Deus vem simplesmente num olhar. Eu me lembro quando eu era menino, fazia alguma coisa errada, minha mãe só bastava dar uma olhada para mim, eu sabia que eu estava errado. Se você olhar na Bíblia, Pedro fez uma coisa escandalosa, praguejou sobre Jesus. Leia no Evangelho de Lucas que lá de dentro de onde Jesus estava preso, ele só olhou para Pedro assim. E os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro. Aquilo estava dizendo: eu não te avisei. Olha o que você está fazendo. E a Bíblia diz que Pedro se retirou e chorou amargamente, simplesmente por um olhar. Então nós entendemos que Deus corrige os que Ele ama. Mas você precisa conhecer o Deus da Bíblia, que não é um Deus espancador, que é um Deus que a Bíblia relata que o seu desejo é que ninguém se perca. E se você seguir ao mensageiro, ao profeta de Deus que falou sobre a eternidade e disse: antes de haver um átomo, uma estrela, antes de haver lua, antes de haver anjos, antes de haver demônios, este Deus era uma fonte latente de amor. Tudo que pulsa em Deus é seu amor. E você imagine que a Bíblia está cheia de exemplos como este para te mostrar que este amor de Deus, ele quando é transferido para o coração do ser humano, imagine só, quanto perdão há, quanta misericórdia, quanta paciência, quanto respeito existe neste ser que é amor. E quando é transferido para nós, porque isto foi o que Jesus veio fazer, trazer Deus para o ser humano, trazer o reino de Deus para a terra e depois transferir o reino de Deus da terra para dentro do coração do ser humano. Ele veio e depois entrou. Primeiro ele veio e ficou com os discípulos, depois ele voltou e entrou nos discípulos e transferiu para dentro do coração daqueles que creem esta essência. E o profeta diz exatamente assim: você não entrará lá sem o amor divino. E o amor divino, ele não permite um arranhão no seu coração, uma mágoa, uma maledicência, um orgulho, algo que você possa imaginar e pensar que você é mais do que alguém. Então, quando a gente chama isto para si, você vai ver que este Deus da Bíblia não é um Deus que está achando bom em pesar a mão, sabe, sobre alguém, que Deus tem prazer de castigar alguém, que Deus tem prazer de matar alguém, de acidentar alguém. Está vendo aí? É castigo, e vira uma coisa horrorosa. Eu me lembro de muitos anos atrás, vindo para Recife, escutei uma irmã dizendo que tinha tido um sonho de um campo muito bonito, uma lavoura muito grande, e o marido dela não deixou ela ir para o campo pregar, e que Deus tinha pesado a mão sobre ele e matado o marido dela.
porque ele proibiu ela ir pregar. Mas olha, Deus matou meu marido e graças a Deus que eu estou aqui pregando. Isso é demônio no coração de uma pessoa. Isso não é Deus. Deus não é este o Deus da Bíblia. Muito pelo contrário, você vai ver o Deus da Bíblia que às vezes mandava recado para o seu povo através dos profetas, que eram homens que traziam a palavra de Deus. Mas você pega a característica desses homens a ponto de pessoas até questionar. Uma mulher questionou com o irmão Branham e disse: Jesus não é Deus. Diz: por que ele não é Deus? Porque ele tem sentimentos como homem. Veja lá, Jesus chorando. Então ele não pode ser Deus, porque Deus não chora. Deus chora através de seres humanos. Deus chorou através de Isaías. Deus chorou através de Jeremias, que foi chamado um profeta chorão. Deus lamentou através dos profetas que levantavam de madrugada e lamentavam e choravam pela tristeza do povo. Então esse Deus da Bíblia é um Deus que tem sentimentos, que na verdade não tem prazer em amaldiçoar, ele tem prazer em abençoar. Em abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você olhar na Bíblia e descobrir aquilo que Jesus nos ensinou na sua oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, você nunca vai encontrar que a vontade de Deus é matar, é condenar, é mandar alguém para o inferno. Você nunca vai encontrar que a vontade de Deus é ver gente doente, problemático, arrasado. Esta nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos sejam felizes, alegres. Aliás, eu pergunto: por que é que ele se fez carne? Para que é que ele foi à cruz? Por que é que ele construiu uma nova cidade, um novo planeta? Por quê? É para tristeza ou para alegria? Alegria. Ele foi à cruz porque ele queria você doente ou queria você curado? Curado. Ele queria devolver à humanidade a felicidade plena. Então este é o Deus que eu prego. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando o homem decide andar pela sua cabeça e não quer ser dirigido por Deus, porque tem a sua ideia, o seu conceito, a sua razão, o seu raciocínio falando mais alto do que a palavra, este Deus da Bíblia, meus irmãos, deixa eu dizer, usando a expressão do irmão Branham, é um cavalheiro. Deus nunca invadiu a sua privacidade. A privacidade é sua. Você o vê andando com os dois discípulos do caminho de Emaús. Ele vai até a porta da casa deles e faz de conta que vai passar direto. Ele poderia ter parado e dito: vocês me dão um pouso aqui hoje à noite, mas ele não fez, porque ele não entra na sua casa, nem na sua privacidade, se você não o convidar. Se você não confessar seus pecados, ele deixa você seguir adiante. Se você quer andar pela sua cabeça, ele deixa você seguir adiante. Ele não invade privacidades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então este Deus aqui, que o mundo religioso não conhece, nem sabe como adorá-lo. Acreditaram numa doutrina que eles são três pessoas, coisa que não está na Bíblia. E eu nasci num lar que meus pais também eram trinitarianos. Você nasceu, sua família era católica ou evangélica, e todos eles seguiam a mesma linhagem. Mas Deus enviou um anjo para vir atrás de mim e de você e nos ensinar a respeito do Deus que nós pensávamos que existia e adorávamos, sem entender.
Louvado seja o nome do Senhor. Então não querem Deus. E eu pergunto aqui hoje à noite, a pergunta que Filipe fez ao eunuco, a pergunta foi: entendes tu o que lês? Rejeitar um profeta é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar um enviado de Deus é virar as costas para Deus. E foi isto que o sistema religioso fez. Continuou da sua maneira. Continuou e estão completamente equivocados. Há uma tentativa de arrazoar a palavra, e este é o mal, porque eu estou falando com conhecimento de causa. Houve um tempo que um pregador assembleiano dizia: teologia é joelho no chão. Depois tiveram que criar seminários teológicos para poder explicar a Bíblia. E cada vez que um homem tenta explicar a Bíblia sem a devida autorização de Deus, ele se distancia e distancia aqueles que estão ouvindo. Não se perde apenas aquele que está ensinando, mas se perde todos aqueles que seguiram seu ensinamento errado. Por isso há uma necessidade grande. Havia e há uma necessidade que o povo receba aquele que Deus enviou. Faço questão absoluta em dizer que sem um profeta nós estaríamos todos perdidos. Mas faço questão em dizer que o amor de Deus é tão grande que alcançou a mim e a você também. São duas coisas claras. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos. O que é que o mundo religioso sabe? Irmão Zé Luiz, o que é que o povo sabe a respeito da Bíblia? Nada. Se perguntar sobre predestinação, não sabe. Se falar sobre eleição, não sabe. Se falar sobre salvação, não sabe. Não sabem e discutem com quem sabe. Este é o grande problema. Ainda querem contra-argumentar e discutir. Não existe predestinação, não existe eleição, não existe tal coisa. E eu vou dizer uma coisa para você: salvação e eleição não dependeu e não depende de homem nenhum. Quando a Bíblia fala de eleição, ela começa assim, ó: e amou Deus a Jacó e aborreceu a Esaú, sem que nenhum tivesse feito coisa alguma. Aí um profeta vem e puxa a cordinha para trás e vai puxando de Jacó a seus pais, e vai puxando de Abraão até chegar em Noé, até chegar em Adão, e entra para a eternidade, e entra na mente do eterno. É preciso ter acesso à mente eterna de Deus para descobrir que na eternidade Deus houvera criado o plano da salvação e no seu livro estabeleceu o nome dos seus eleitos. E Nova Jerusalém, Novo Céu e Nova Terra não é uma coisa de arranjo, de quebra-galho, que foi feito depois que tudo houvera sido bagunçado aqui na terra. É que antes da fundação do mundo ele já tinha o nome, já tinha o projeto, já tinha a cidade em sua mente e construiu para os seus escolhidos. E a seu tempo haveria de nascer. Oh, Adão nasceu lá atrás e eu nasci aqui no 1956, e vocês 60 e outros mais novos, 70, 80, 90, e Deus tinha seu nome lá. E Deus não tem pressa. E Deus é eterno.
Louvado seja Deus. E ele sem pressa, como ele estava sem pressa. Eu gosto do irmão Branham porque ele disse: o dia que Deus resolveu colocar vida no planeta Terra, ele não estava com pressa. Ele olhou por milhares de anos, um pedaço de carvão poroso gravitando no universo, falou: é aquele, aquele. E começou a fazer a Terra, organizá-la sem pressa. Ele poderia ter feito assim: se organize, planeta, animais, plantas. Não, ele demorava 1000 anos para dizer: haja luz. E mais 1000 anos para dizer: haja separação entre águas amargas e doces. E mais 1000 anos para dizer: e pássaros venham à existência. E foi fazendo assim até que ele fez isto em 6000 anos. Ele não tem pressa. E nós queremos limitar a Deus ao espaço e ao tempo. E o Deus da Bíblia não tem pressa. Não tem pressa. O maior erro que se pode cometer é se meter em datas, em cronologia da Bíblia. Qualquer pregador que fizer isso se dá mal. Os adventistas fizeram. O irmão Branham, vendo as visões que viu em julho de 33, ainda falou: não é profecia, é uma predição. E isto virou uma coisa que até hoje é questionada no mundo denominacional. Diz: ele marcou a volta de Jesus para 77. Ele disse: eu não estou profetizando, mas só de predizer já entra em problemas. Por quê? Porque este Deus da Bíblia é um Deus longânimo. Eu gostaria que você entendesse o que você está lendo. O Deus da Bíblia é um Deus longânimo. É um Deus que mandou Noé construir uma arca de um material que não prestava. Ele faz do jeito que ele quer. Ele pegou a mim e a você, e garanto que você não é o melhor da cidade. Eu te garanto que tem gente muito mais moralista, que foi muito mais correto, que é muito mais equilibrado, mas ele gostou de você, e daí? Pronto, acabou. Diga que ele está errado. O profeta disse: precisaria de um delinquente. Ele até disse, usou o termo assim: de um mais delinquente do que eu. O termo do irmão Branham foi esse. Até para dizer: Deus escolheu aquele errado, Deus colocou aquele no ministério errado, não podia nem estar lá. Para que Deus botou o César ali? Pai, tô doido. Você está doido de falar isso? Ele escolhe a quem ele quer. E a quem ele escolheu e disse: é meu filho, não mexa não, porque o problema dá errado. É verdade ou não é verdade? É o Deus da Bíblia. Vai dar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus da Bíblia é assim. Então ele disse: vai construir a arca. Noé construiu. Agora, entre na arca tu e a tua família. Preste atenção. Tu e a tua família. Em lugar nenhum na Bíblia você encontra isto separado. É tu e tua família. Será que este Deus da Bíblia não sabe que você no céu e seu pai no inferno é uma coisa chocante? Que você não seria feliz de saber que aquele que te gerou, a tua mãe, aquele que cuidou de você, o teu irmão que andou com você, estaria lá no inferno? Porque as pessoas não sabem nada de Bíblia. Primeiro cria um inferno eterno, disse o profeta. E dizem: se o inferno é eterno, então o céu é eterno e o inferno também o é. Então, vida eterna é uma posição geográfica, que aqui no sul está os salvos e aqui no norte estão os perdidos.
E ambos têm vida eterna, aqueles com alegria e esses aqui perdidos. Diz o profeta, diz, isto não é assim. Vida eterna é a vida do único que é eterno. Só existe um eterno que é Deus. E se Ele deu a você vida eterna, é porque Ele colocou uma partícula dele dentro de você. E se Ele entrou na sua vida, não tem quem possa destruí-lo. Ele disse, inferno não é lugar, inferno é um estado de espírito. E quando Paulo falou sobre a questão do inferno, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele disse que eles serão aniquilados. O irmão Brenner comenta, varridos para sempre da presença do Senhor. Mas ele disse, a vida eterna é exatamente o oposto, é porque a vida do próprio Deus. Então o irmão Branham disse, olha, não é uma posição geográfica, é uma pessoa, é Cristo, o eterno vivendo em você. Louvado seja Deus. Disse agora, o inferno e a morte serão aniquilados para sempre, mas nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Por não entender sobre o inferno, por não saber sobre nada da Bíblia, não entende o que lê. Não entende o que lê. Porque se entendesse, não falaria uma bobagem desta. Então aí você tem a questão da vida eterna. Deus não podia tomar Noé e afogar o filho dele e matar sua mulher. Você nunca viu Deus falar com a mulher de Noé? Nunca viu Deus falar com o filho de Noé? Você nunca viu Deus tratar com nenhum deles, dizer, vem cá, ó, você também, entra na arca. Não, chamou Noé, tu e a tua casa. Mensagem, o sinal, o irmão Branham disse, sabe de uma coisa? O pai de família era chamado para aplicar o sangue no umbral da sua porta. Ele disse, faça isto pela sua família. Quando perguntaram ao profeta, e a escritura que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, como é que se aplica? Você entende o que você está lendo? Um profeta veio e disse, da mesma maneira que você creu para a sua salvação, creia para a salvação dos teus familiares. Acabou. Eu estava lendo essa semana a mensagem, o sexto sentido. No sexto sentido, desculpe, a mensagem, o super sentido. E na mensagem, o super sentido, o irmão Branham vem e diz assim, eu acabei de ganhar um terno novo, e o irmão Neville ganhou um terno novo. Ele disse, estas pessoas nos deram este presente. Disse, aliás, elas não deram este presente a nós, mas eles compraram 2 ternos novos para o Senhor Jesus. E ele vira e usa a escritura e diz, porque a escritura diz assim, quando você fizer a um destes pequeninos, a mim você o fez. Então pare e pense o que é que nós estamos olhando aqui hoje. Quando você faz alguma coisa má para alguém que é um filho de Deus, você está fazendo contra o próprio Deus. Ou eu preciso citar aqui escrituras que o povo estava perseguindo, Saulo estava perseguindo a igreja, e Jesus encontrou com ele e disse, por que você está me perseguindo? Quando você faz alguma coisa, ou fala, ou age mal contra um filho de Deus, pode ser seu marido, sua mulher, seu irmão e sua irmã, é por isso que eu bato. Aprenda a
a falar boas coisas. Aprenda a tratar bem as pessoas. Porque quando você faz o contrário, você faz contra Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus disse: mas aquele que der ainda que um copo de água a um dos meus pequeninos, não ficará sem recompensa. Imagine você, essas não são minhas palavras. Quer questionar com Deus? Você olha no Apocalipse, Jesus, no Evangelho de Mateus, ligando a Apocalipse capítulo 20, no dia do julgamento do trono branco, e ele vai dizer: estava com sede e me deste de beber. Quando? Olha aqui, quando você matou a sede desse meu pequenino. Eu estava com fome e me deste de comer. Quando eu fiz isso? Quando você deu para ele. Você estava dando para mim. Quando você vestiu, agora você fica olhando isso, esperando que alguém pare no seu caminho para te fazer uma caridade, ou você vai procurar fazer isso para ter vida eterna. Não, espera um pouquinho. São coisas tão corriqueiras e tão normais que Deus criou. Porque eu vou bater mais uma vez nesta tecla, que não é minha, é do profeta William Branham. Nada acontece por acaso na vida de um crente. Nossa vida não é produto da casualidade, mas Deus faz e fez com que as coisas vão andando na sua vida e vão se encaixando. E aí você estufa o peito, porque você é orientado por um sistema denominacional, criou um conceito na sua mente a respeito do que é Deus e do que é salvação. Aí Deus te dá um pai. Aí este pai trabalha para dar comida para você. Aí você acha que isto é uma coisa natural, mas você é uma semente de Deus. Tem alguém que crê que é um escolhido de Deus? Como é que seu pai te deu comida, mas meu pai não creu, ele vai para o inferno? Não é isso que Jesus falou. Disse que no último dia ele vai dizer: você fez para ele, você fez para mim. Fica ali do meu lado. Diga que Deus está errado. Diga para mim que Deus está errado. Deus é dono da salvação e não deve satisfação a homem nenhum. É isso que você não vai entender. Uma mãe, um pai, um amigo. O próprio irmão Branham disse isso na mensagem Dia das Mães. Ele disse: o primeiro que eu vou encontrar lá vai ser meu irmão. Falou sobre o irmão dele, disse: sabe por quê? Porque nós éramos meninos, não tínhamos o que comer. O que comer? Íamos para a escola e ele me dava das suas pipocas. E o irmão dele morreu sem converter. E ele disse: esse vai ser o primeiro que eu vou encontrar lá. Por quê? Porque ele me deixava comer suas pipocas. Estava dando pipoca para Jesus. Porque ele me deixava usar suas roupas que ele não tinha. E Jesus dizendo: estava nu e me vestiste. E por mais, meus irmãos, ainda que o diabo tenha a sua mão sobre um familiar, eu quero dizer para você que não tem diabo suficiente no inferno para anular a veracidade da palavra de Deus. Oh, eu creio nisso com meu coração. Aí eu dobro os meus joelhos e oro, e entrego um filho, um marido, uma mulher nas mãos de Deus, e não abro mão
E vou para frente crendo. Posso até deixar a terra, mas uma coisa eu sei: na hora do julgamento vai ficar na balança o que Jesus falou e a condição em que o diabo achou que tinha vencido. Eu vou mostrar para vocês um William Branham orando pelo pai e o pai tomando cachaça a vida toda. Eu não ia falar sobre isso, mas entrou. William Branham orando pelo pai, o pai bebendo cachaça. E na hora da morte do pai, o profeta, um vidente, disse: eu vi quando os demônios vieram com as correntes para levar a alma do meu pai. Agora ali estavam os demônios que prende seu filho, que prende seu marido, que faz até você sofrer. Viu? Estão ali. Na hora eles vão assentar nos pés da cama lá e dizer: eu vim buscar. Mas aí tem uma oração sua. E a palavra diz: tudo que pedirdes crendo receberás. E você pede pela salvação de alguém e mantém a sua fé alinhada àquilo. Amém. E se quando os demônios vieram para levar a alma do meu pai, o anjo do Senhor apareceu e tomou o primeiro. Eu creio no profeta mensageiro. Eu creio, você crê? Eu pergunto, você vai ficar com a sua ideia ou com o que a denominação te ensinou, ou vai ficar com o assim diz o Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Que tal se reunir do outro lado da vida? Aqui na terra, com o diabo imperando, pecado, a injustiça, você sofreu. Porque não há ninguém que esteja aqui que pode levantar e dizer assim: eu nunca sofri. Sofrimento, angústia, problema, lágrimas, dores, aflições. Mas que tal? Eu gostei, irmã Lúcia. A minha menina mais nova, a caçulinha, disse na sua fala, no dia do meu aniversário, ela disse: papai abre mão de estar com a família para fazer alguma coisa a mais, que é muito mais importante do que estar conosco. Mas disse: não tem problema, nós teremos a eternidade juntos. Você terá a eternidade junto com a sua família. Este é o Deus da Bíblia. Não são alguns anos, não são alguns dias, não é um momento de felicidade, descontração. Não, ei, abra a boca aí e diga: eternamente. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Não são 10 anos com o papai. Eu estou assim, eu fico desse jeito. Minha mãe tem 83. Ela está comigo lá em João Pessoa. Tem 83. Eu fico olhando para ela e digo: quanto tempo eu tenho mais minha mãe? Eu já não tenho pai. Quanto tempo eu vou ter minha mãe? Aí eu olho para ela: mas escuta aqui, quanto tempo eu vou ter minha mãe? É a pergunta errada. Quanto tempo eu vou ficar longe dela? Porque junto dela eu tenho eternidade para ficar. São apenas alguns dias que nós passamos longe daqueles que nós amamos. Podemos dizer glórias ao Senhor? Mas isto é porque aceitamos alguém que entenda a Bíblia e sabe do que está falando, falou para nós.
Deixa eu seguir. Não entende sobre Deus, não entende sobre a eternidade, não sabe sobre o inferno, mas não sabe nem coisas pequenas, não sabe nem como batizar. Pegue lá, pergunte para eles como é que é para batizar. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz, cadê o nome? Não sei. Não tem. Não, se você falar em Deus, não existe um católico, não existe um evangélico que sabe o que é Deus. Pode perguntar para ele, diz aí, o que é Deus? Deus são 3 pessoas numa só. Diz, me explique isso. Eu não sei porque é um mistério. Sabem? Entenderam a Bíblia? Entenderam o que lê? Mas é simples, existe um Deus que é Espírito. Existe este Deus, criou um filho. Gerou um filho no ventre de Maria. Este filho, ele veio e habitou dentro dele. Eu explico a minha fé. Esse Deus Espírito criou um corpo, morou dentro deste corpo. Ele armou o seu tabernáculo conosco. É Deus conosco. Era a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E quando ele foi à cruz e pagou a minha dívida e a sua, ele voltou e disse, agora eu não quero ficar mais naquele corpo, eu quero ficar no teu corpo. Eu quero te dirigir. Você quer ter uma vida dirigida por Deus? Eu quero enxugar tuas lágrimas. Quando você achar que não tem forças para recomeçar, fique de pé e confie em mim. Este é o Consolador. Agora as pessoas não sabem o que crer. Não crê neste Deus que a Bíblia ensinou, que é um Deus Espírito. Tem que acreditar que é uma pessoa. Não podem crer que este Deus se materializou. Não podem acreditar que Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Que ninguém outro poderia te dar vida eterna. Não podem crer no Espírito Santo como o Consolador e o guia. O que eles ensinam às pessoas sobre o Espírito Santo é que você tem que dar chimilique e pular e rolar no chão e gritar, ou então dançar, porque agora é moda. Ah, eu recebi o Espírito Santo. Não venha com essa história para mim, não. Isso nunca foi. Nunca foi. Imagine Jesus, o céu abrindo, ele orando, o Espírito Santo vindo sobre ele, e Jesus dentro do Rio Jordão. Falando língua estranha. Não, você não tem isso na Bíblia. Eu creio no Deus da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, somos aqui. O povo não crê, não sabe o que é, não sabe o que é ceia. Se soubesse, nunca daria com suco de uva, nunca daria pão fermentado, porque ambas as coisas não estão na Bíblia. Eu pergunto, o que é que este povo sabe de Bíblia? Entendem o que lê? Não sabe o que é lavar o pé. Eu sei, lavar o pé é um símbolo de humildade. Então por que você não lava? Então lava, mostra que você é humilde. Se você sabe, Jesus disse assim, como eu fiz, façais vós também. Cadê que sabem? Não sabem. Não sabem nada. Sabe o que o mundo sabe? Nada. Eu vou dizer para você abertamente, olha, eu vivi no mundo pentecostal, frequentei a igreja batista. Eu só vim saber o que era a Bíblia depois que eu criei na mensagem. Porque um profeta, aceitei um profeta me ensinar. Você aceita o profeta te ensinar? Agora nós temos pessoas que vêm da denominação, seja batista, seja da macumba, do catolicismo, e querem trazer aquela rapa velha tudo para dentro da mensagem. Um quer ser assembleiano dentro da mensagem, outro quer ser batista. Não, eu sou batista.
Não creio nem de dar glória a Deus, não, tem que ser. Deixa o profeta te ensinar. Ele vai te ensinar o centro, a ter uma vida equilibrada. Não tem coisa melhor do que você saber como balancear as coisas. Há momento que você não grita, há momento que você escuta. Mas há momento que o profeta diz: pontue. Esse é o profeta, esse não é César. Se for César, jogue fora. Mas o profeta disse: pontue cada palavra de Deus com seu amém. Isto é para mim e é para você também. Amém. O céu é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele me amou. Vamos seguir. Perguntou Filipe a eunuco: você entende o que lê? Não entende. Não entende que eleição é uma coisa, salvação é outra. Não entende. Você entende o que lê? Ele falou assim: não, de quem é que o profeta estava falando? De mim, ou dele, ou de outro? De quem é que a Bíblia fala de eleito? É da irmã Maria Muniz, não é, irmã Lúcia? É? Só dela? Ah, eu entendo isso. Eu entendo que tem gente que vai vir para a mensagem no oba-oba, porque o irmão Breno disse que vem. Entram aqui, sentam aqui, ouvem você, ouvem a mensagem, leem a mensagem do profeta, levanta as suas orelhas, nunca vão entender que a mensagem é um instrumento de Deus. Não é para brigas, não é para porfias, não é para mais uma igreja. A mensagem é o instrumento de Deus para preparar sua alma para ir no arrebatamento. Então examine-se se esta mensagem está preparando você. Vou falar, olha aqui. Se esta mensagem não mudar você, pode desistir de arrebatamento. Eu queria que você respondesse para mim: se você fosse para o céu da maneira que você é, o céu seria muito interessante, não seria? Quem pega uma água para mim, por favor? Hein? Ninguém pode pisar na ponta do seu calo seco. Eu não levo desaforo para casa. Que céu seria esse? Hein? Céu cheio de briga, de gente nervoso, bravo, coração sujo, amargurado, outros com os olhos cheios de adultério. Mas não vá longe não precisa ir longe não. Você tem que olhar para dentro de você. Esta mensagem está ou não está mudando a sua vida? Porque se os seus olhos são cheios de adultério e você ainda passa perto dessa mulher e os olhos estão compridos, parecendo cachorro olhando aqueles frangos que fica girando na máquina assim. Olha para dentro de você, é uma coisa normal. Ai, pastor, não aguento passar perto da televisão que eu paro para ver a novela. Vai contar isso para outro. Será que você entendeu de quem a palavra está falando? Se um eleito entende o que a palavra falou a respeito dele, este mundo acaba. Quero saber de Olimpíada, quero saber de Copa do Mundo. Estou preso, não estou preso à internet, a Facebook, a não sei mais o que, a fofocas. Estas coisas morrem, você usa destas coisas como se não usasse. Você ouve, vai falar de Olimpíada, ouve falar em Copa do Mundo, mas você está indo é para o céu. Louvado seja Deus. Não, mas nada. Vamos embora. Não quero nem parar com certas coisas. Então você preste atenção, que não sabe os rudimentos, não sabe o que é Deus, não sabe o que é batismo, não sabe o que são os dons espirituais, não sabe o que é ceia, não sabe o que é leva-pés. Aí vai saber sobre dons.
Mas o profeta pregou a mensagem: Coríntios, livro de correção. E o irmão Branham revisou a condição dos dons, todas elas. Nós cremos nos dons, cremos na operação de milagres e maravilhas, cremos em cura divina, cremos em profecia, cremos em línguas, cremos nas interpretações, cremos nos sonhos, creio. Mas tudo precisa estar alinhado com a palavra. Nada fora da palavra tem valor algum. Nada. Nada. Eu não me movo. Não me movo por emoção, não me movo por sensação, não me movo por profecia, não me movo por cura, por milagres. Porque um profeta veio e mostrou todas estas coisas. Mas eu já vi gente da mensagem passando um apertozinho, correu atrás do Valdemiro. Eu vou bater lá na Universal atrás do Edi para fazer um pacto lá. Que é isso, meu amigo? Atrás de benefícios materiais, de cura, solução de problema que eu não. E assim, a gente não precisa de longe, não. Até mesmo dentro da mensagem, a gente precisa pegar as coisas alinhadas com a palavra. Ó, em linha com a palavra. Não saia fora. Até dentro da mensagem. Não é porque um pastor tem cura. Não, espera um pouquinho. Tem cura, então vamos acompanhar o resto também. Viu? Vamos botar a coisa justa aqui, ó. Precisa ter tudo. Eu estava numa reunião na nossa igreja, lá em João Pessoa. E uma reunião com ministros. E nos alegramos do Espírito. Daqui um pouco o pastor falou línguas estranhas. Um pastor de outro estado. Eu fiquei calado. Ele falou. Daqui um pouco o outro falou também. E quando terminou, eu disse: agora vocês dois estão intimados a me dizer o que foi que vocês falaram, para que eu possa crer nessas línguas. Você estava lá, Juba? Vá lá, me diga. Vá fazer o que a Bíblia disse, vá orar. Você tem que me dar a interpretação, porque eu acredito em línguas, mas elas precisam ser interpretadas. Não é assim. Então, tudo, eu não estou dizendo alguma coisa, tudo, nós precisamos entender isto. E isto porque um profeta veio e nos disse. Vou voltar, Coríntios, livro de correção. O irmão Branham disse: você olha a diferença entre a igreja de Corinto e a igreja aos Efésios. A igreja de Corinto se movia por entusiasmos e arrepios e emoções. Eles queriam profecias e línguas. O irmão Branham disse: eles eram meninos problemáticos. Era lá na igreja de Corinto que tinha irmão contra irmão. Era na igreja de Corinto que tinha filho coabitando com a mulher de seu pai. Era na igreja de Corinto que tinha mulher cortando seus cabelos. Era na igreja de Corinto que tinha divisões. Um dizendo: eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo. E no entanto, cheio de dons. Então não são eles, mas o profeta disse: olhe, que a igreja aos Efésios, Paulo nunca perdeu tempo para falar sobre estas coisas. Muito pelo contrário, falou sobre mistérios. Falou do mistério da predestinação. Falou que estávamos nele antes da fundação do mundo. Falou que o mistério de Cristo e da igreja é uma coisa, como é o mistério do casamento entre o marido e a mulher, que quando se casam se tornam uma só carne. Ele veio e disse: sabe quem é você? Você e Cristo são a mesma pessoa. Aquilo que fizerem a você, fazem com Cristo. Louvado seja Deus. Mas aquilo que fizeram com Cristo, fazem com você. Esse eu não quero, não. Ó, o que fizerem comigo, fazem com Cristo, eu até aceito. Falaram de mim, falaram de Cristo. Mas o que fizeram com Cristo, farão com você. Te perseguirão, te crucificarão,
te trarão dores profundas. E eu quero saber se o que fizeram com Cristo, quando fizerem com você, você abrirá sua boca e dirá: eu perdoo. Eu perdoo. Hein? Esse é o mistério. Por que perdoa? Por que perdoa? Porque Cristo não condenou, Ele perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Então alinhemos nossa vida. O que sabem sobre dons? São eles que dirigem as pessoas? Pois eu vou dizer uma coisa: não deixe a sua vida ser dirigida por dons. Eu conheço. Se você tem uma igreja, um irmão que sonha, ele tem um dom. Eu sonho, meu sonho se cumpre. Ele não aceita a palavra, ele não aceita a visão do profeta, ele não aceita o que o pastor ensina, ele está baseado em seu sonho. E você tem um que tem um dom de cura, ele não vai ficar submisso a pastor nenhum. Se você tem um que tem o dom da palavra, se pregador, daqui um pouco ele não se submete mais à palavra por causa do dom que ele tem da oratória. Ele passa por cima do que o profeta falou, ele tem sua interpretação, ele não se submeterá mais ao ministério, ao pastor, de jeito nenhum. Não deixe, não somos dirigidos por dons. Nós somos dirigidos aqui pela palavra. Estes dons têm desgraçado a vida de muitos crentes. Eu estou falando porque eu conheci isso de perto. As pessoas não estão nem aí para o que diz a Bíblia. Essa semana eu batizei, nós batizamos lá no sertão da Paraíba. Batizamos um grupo de 11 irmãos. Eram assembleianos. Isso foi há uns 2 meses atrás, mais ou menos. E quando foi a semana passada, o irmão João foi visitá-los. E quando chegou lá, no outro dia, um genro de uma das irmãs que foi visitada foi lá na casa do pastor da assembleia e disse: o povo daquela seita está vindo aí. E foi lá na casa da minha sogra. No outro dia de manhã estava o pastor e mais 4 presbíteros na porta da casa dos irmãos. E cada vez que se falava na palavra, o pastor dizia: eu quero saber que a nossa igreja não é assim. A igreja não é assim. A irmã disse: por que vocês não batizam? O pastor não sabia que era batismo. E a irmã deu um show de Bíblia no pastor. Puxou para lá, puxou para cá, puxou para lá, puxou para cá. É por isso que eu sou batizado. Não, batismo, vamos para a Trindade. Bora para a Trindade. A irmã puxou para lá, puxou para cá e mostrou tudo. Então, você acha que eles acreditam na palavra? Não, acredita que foram no culto e alguém foi lá e arrepiou e falou em línguas e teve uma profecia. E a irmã do círculo de oração teve uma visão, viu uma cebolinha, uma luzinha, teve um arrepiozinho, a palavra não vale nada. Ou teve uma emoção e caiu e rolou no chão. Eu já vi isso muito. Eu gostei de ver o comportamento, sabe, de um pastor. E de vez em quando no culto caía uma irmã lá, estirada no chão, no movimento pentecostal. Caía lá, estava arrebatada, esticada. Eu não sei se vocês passaram por lá, vocês já viram isso. Caiu lá, foi arrebatada. O pastor já joga água nela aí que ela levanta. Assim acabava o arrebatamento. Outra hora pegava pela mão: não vem com fricote para mim não, peraí, isso já ouvi demais. Ei, é a palavra que o povo tem na mão e não entende nada.
por terem deixado o profeta de lado. Eu vou dizer, Deus mandou um profeta para subir no seu carro, em outras palavras, para entrar na sua casa, para sentar com você e para te ensinar as Escrituras. Se vocês deixarem, eu prego a noite todinha. Porque o povo não sabe sobre Gênesis, não sabe sobre semente da serpente, não sabe sobre Apocalipse, não sabe sobre as eras, não sabe sobre os selos, não sabe sobre os mensageiros, não sabe sobre os mistérios, sabe nada. É verdade. Aleluia. É mesmo assim. Ele nem prega Apocalipse. Nada. E se você falar, você sabe por que o Recife está tão violento e tão imoral e tão imundo? Também não sabe. Mas nós sabemos que a hora e o tempo não será mais. Vamos ficar em pé. Eu tenho uma pergunta aqui. Aliás, não é uma pergunta, irmão. Explique Mateus 24. Dia e hora ninguém sabe. A irmã está pedindo aqui, o irmão, não sei, está pedindo, explique Mateus 24, 36. Diz Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho na terra, unicamente o Pai. Amém. Escuta aqui. Aí o irmão perguntou, e São João 14, 6? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. São os dois versículos que está citado aqui. Escuta, aqui está dizendo que há um filho, um corpo. Este corpo é sujeito ao Espírito. Este corpo aqui era menor do que o Deus Espírito. Este corpo não fazia nada se o Espírito não lhe dirigisse para fazer. Este aqui é o filho que não sabia o dia e a hora, mas como Deus, ele sabe todas as coisas. Do lado de fora ele não sabia, do lado de fora. Do lado de dentro ele sabia. Do lado de fora ele chorou no túmulo de Lázaro. Do lado de dentro ele disse, Lázaro, sai para fora. Do lado de fora ele, cansado, dormiu na proa do barco, mas quando se pôs em pé e falou, ô vento, tempestade, pode parar com isso aí, ó. Para com isso aí, fica quieto. Louvado seja Deus. Então veja, ele sabe todas as coisas, mas ele disse, não é para que nenhum homem saiba dia e hora, mas eu vou dar para vocês alguns sinais. Quer saber o sinal de que a volta do Senhor está muito próxima? Quantos gostariam de saber? Gostaria que você não fosse para casa sem saber disto. Você não sabe ainda? Deus mandou o profeta. Antes que venha o grande e terrível dia, Elias virá. Ele veio para você. Então saiba que a hora está aí. O mundo não sabe, mas nós sabemos. Qual é o sinal mais evidente da volta de Jesus? A presença de Elias na terra. Mas o que é que o mundo sabe sobre Elias? Não sabe sobre Elias, não sabe sobre como é que um homem morre e volta à terra novamente para falar, como foi o caso de Samuel com Saul. Não sabem. Aí vão dizer a Satanás, não é Satanás não, a Bíblia está dizendo que foi Samuel. Mas não sabem. Mas olha, eu vi ontem o irmão Firmino, que hoje completa 16 anos que foi batizado. Ele pediu para cantar um hino. Estava bonito, paletó, gravata. Estava bonitinho, né? Diz que o bonitinho é um feio arrumadinho. Estava bonitinho. Aí ele cantou um hino. Se não fosse esta mensagem,
este amor incomparável, onde você estaria se não fosse este profeta? Com o esforço divino, tudo perderia, se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado. Eu de mim nada faria, meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Então, somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecido, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Ô, irmão Júnior, eu fico bobo de ver esses meninos aqui, ó, que tocam e que cantam, e vendo eu sofrer aqui, não tem coragem nem de pegar a viola para me ajudar aqui, ó. Hein, irmão Juvan? Como é que é, irmão Juvan, hein? Vamos ver aí, irmão Júnior, hein? Cadê, ó? Vamos ver? Lá menor. Aí o irmão já gritou lá, ó. É que eles acharam muito bonito, Esqueceram, foi? Mas me ver cantando e achar bonito tem que ter um coração muito grande, né? Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Agora que ficou perdido mesmo, pode deixar do jeito que está. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos. Se você acha que Deus te amou e te escolheu, ainda que você não entenda nada da sua vida, e ainda que você muitas vezes seja tentado a perguntar: por que é que eu tenho que passar por este caminho? Por que essas angústias, essas dores, estes problemas? Por que eu teria que viver assim? Pare um pouquinho. Pare com todas as tuas interrogações. Apenas, eu estou chamando a você nesta hora. Apenas levante a sua mão e diga: a minha vida é tua. Podes me dirigir. Eu sei que tu sabes melhor do que eu. Tem coragem de falar? Você tem coragem de dizer para Jesus: venha dirigir minha vida? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Não se preocupe, descanse, Deus sabe melhor. É isso. Parece que é uma coisa que a gente canta todo dia de boca para fora. Pare e pense. Pare e pense. Esse vocês sabem tocar. Eu gostaria que tocasse com vida. Somente crer. Mas tocasse para nós cantarmos e encerrarmos este culto num tom de marcha. Não quero nada arrastado, eu quero que você cante com confiança. Creia.
creio. Deixa Deus dirigir sua vida. Tudo é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Então, nada temer. Tudo é possível, somente crer. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível, somente crer. Oh. Creia no Senhor. Não tenha medo de nada. Deus sabe melhor. Ele não está te conduzindo para a derrota, mas para uma vitória. Pai, conhecendo a tua palavra e conhecendo o Senhor, eu sei que tu estás aqui. E eu sei que o Senhor nos permitiu entrar neste lugar secreto. E agora vamos voltar para casa, de cabeça levantada, olhando para ti, entregando completamente nossas vidas e problemas em tuas mãos, e sabendo que o Senhor é que cuida de nós. Entrego as famílias, entrego os lares, entrego a saúde, entrego as necessidades deste povo e peço, Jesus, seja misericordioso com todos nós aqui hoje à noite, em nome de Jesus. E não permita que nenhum daqueles que vêm e se assentam aqui se percam, Senhor. Fale aos nossos corações e nos ajude a entendermos o que está nas nossas mãos, em nome de Jesus. Aqui está esse pedido de oração, estes pedidos, estes nomes, estas pessoas aqui em Recife e ao redor da nação, uns agradecendo, outros pedindo. Eu oro por todos. O Senhor conhece quem trouxe o nome, o Senhor conhece quem deu o nome pela internet, o Senhor sabe a necessidade de todos. A minha oração de vitória, que Satanás perca toda a influência na vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então vá para casa sabendo, confiando no Senhor. Domingo, volte para o culto. E lembrando que amanhã haverá culto de evangelismo aí no São Lourenço da Mata, na Praça do Canhão, às 3h30 da tarde. Há uma recomendação que os irmãos que forem de metrô devem descer no terminal de Camaragibe e pegar um ônibus até da Integração até Tiúma ou São Lourenço. Está aí. E a irmã Nilda, irmão, está agradecendo pelo aniversário do seu filho Ronan. Amém. Renan, né? Renan, estou sem óculos aqui lendo. Renan, foi completado na segunda passada, é do mesmo meu dia. É do mesmo dia. Oh, coisa boa, né? Pelo menos tem mais um. Eu não estou sozinho.
Como é que é? Ah, então tá tudo errado aqui, ó. Os irmãos que forem de metrô descerão no terminal de Camaragibe e na integração pegarão o ônibus de Uma ou São Lourenço para descer na Praça do Canhão. Então, ok. Então tá bom. Só queria terminar dizendo uma coisa para vocês. A minha vida é do Mestre. Bom, Ricardo.